Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, quarta-feira, 25 de fevereiro, primeira semana da Quaresma, reunidos mais uma vez em torno do pão da palavra. O Evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 11, o versículo 29 a 32. Lucas 11, 29 a 32. Peçamos ao Espírito Santo que possa vir nosso socorro, nos dando a graça de ouvirmos a palavra, guardar no coração e colocá-la em prática na nossa vida. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Como as multidões acorressem em grande número, Jesus começou a falar. Esta geração é uma geração má, busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. De fato, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é mais do que Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram pela pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As multidões acorriam a Jesus, mas estavam acorrendo a Jesus querendo ver sinais, prodígios. E então Jesus diz que essa geração é uma geração má. Em outro evangelho diz perversa. E que geração que é esta? É a geração desde Jesus até o final dos tempos. A geração que, mesmo ouvindo, mesmo conhecendo, rejeita. Vai rejeitar o evangelho, vai rejeitar a revelação, vai rejeitar Jesus. É uma geração que corre atrás de soluções fáceis, de sinais para a sua vida, mas na verdade não quer crer com o coração. Então Jesus diz: esse povo busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E qual é o sinal de Jonas? Qual é o sinal de Salomão? É o sinal do anúncio da palavra. Salomão, pela sua sabedoria, que Deus concedeu a ele, ficou famoso, e a rainha do sul foi de longe para conhecê-lo, porque ouviu falar. Também os ninivitas ouviram a pregação de Jonas, e porque Jonas foi lá, sendo para aquele povo um sinal profético, anunciando a vontade de Deus, chamando a conversão, os ninivitas ouviram. Hoje, a primeira leitura de hoje, Jonas capítulo 3, versículo 1 seguinte, e se arrependeram. E o rei baixou então um decreto, chamando todos os homens ao arrependimento, à penitência, também o gado, todos os animais também, ou seja, para mostrar um exagero, o desejo de conversão. E eles então fizeram penitência e abandonaram os seus maus caminhos e voltaram para o Senhor. E aí o Senhor não destruiu Nínive, porque o Senhor viu, lá no livro de Jonas, no capítulo 3, diz assim: Deus viu as suas obras. Então Deus viu que aquela conversão que eles estavam manifestando exteriormente era também do coração, era verdadeira. E o que não estava acontecendo com essa geração. Por isso Jesus diz que a geração é perversa, e tanto a rainha do sul como os ninivitas vão condenar. Por quê? Porque também estão ouvindo, não estão crendo de coração. Pedem um sinal. O Evangelho de Lucas, no capítulo 16, se você pegar lá, a partir do versículo 19, tem aquela parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro. E aí então, os dois morrem, Lázaro vai para o céu, o rico está no inferno. E aí então começa um diálogo entre o rico, queimando, no sofrimento, e Abraão. E vai pedindo então para Abraão poder dar um jeito de avisar a família dele. Mas no final do Evangelho, ele pede para Abraão mandar Lázaro ir lá. Não é? E quem sabe que se o morto for até eles,
eles vão arrepender. E aí, diz assim, Abraão, porém, lhe disse, se não escutam Moisés, nem os profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não se deixarão convencer. E aí nós temos que o morto ressuscitou, Jesus. Morreu e ressuscitou. E mesmo assim, esta geração continua sem crer, sem ouvir. O mundo continua sem crer. Porque ainda o mundo quer sinais, quer problemas resolvidos. O mundo quer experimentar muitas coisas, curas, milagres, mas não quer converter pela pregação da igreja. Sim, porque o Senhor Jesus, que veio e pregou e disse, eu sou maior que Jonas e maior do que Salomão. Esse Jesus constituiu então a igreja e enviou a igreja para anunciar, e de anunciar, pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então Jesus enviou a sua igreja para pregar o Evangelho e a igreja continua pregando o Evangelho ainda hoje. Mas infelizmente nós ainda não cremos. Nós ainda não mudamos de vida. Nós ainda não tivemos uma mudança radical, realmente, mudança de pensamentos, mudança de costume, de desejo, de vontade. Nós ainda não nos configuramos a Cristo. Então, esse evangelho de hoje, dessa geração má, nós temos que perceber se nós não fazemos parte dessa geração. Porque o sinal também para a nossa geração, para os tempos de hoje, é o sinal do anúncio do Evangelho. E nos últimos tempos nós sabemos que o Evangelho tem sido pregado, meu irmão e minha irmã, de diversas formas. Quanto mais os meios de comunicação vão crescendo, né? A pregação está alcançando mais pessoas e hoje até mesmo nos recantos mais difíceis, onde tantos missionários para ir morreram, deram a vida para ir longe para anunciar o Evangelho, como os portugueses vieram para o Brasil. Hoje a internet vai, pelo meio de comunicação, a palavra chega a tantos lugares. Mas a pergunta é, nós estamos nos convertendo? Nós estamos mudando de vida pela pregação da igreja? Nós estamos tomando uma atitude dia por dia, numa luta sincera, verdadeira, de modo que Deus veja, como nós vimos lá no Evangelho, na leitura do profeta Jonas, Deus viu as suas obras, ou seja, Deus está vendo as obras de conversão em nós. Deus está vendo as obras de conversão na sua vida, na sua família. Ou nós ainda queremos viver de sinais prodigiosos, milagres, curas. Nós ainda continuamos rezando, às vezes, o terço, o rosário, a missa, mas ainda a vida continua a mesma. São Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os. Então, ou seja, nós estamos ainda nos conformando com o mundo, nós estamos ainda rezando, falando que somos católicos, cristãos, ouvindo pregações, mas nós estamos ainda com o mundo ou nós estamos transformando o mundo com a nossa vida? Porque isso que deve acontecer. Conversão é quando nós começamos a transformar o mundo à nossa volta com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, de pensar, de agir, defendendo a verdade, proclamando nossa fé, com atitudes concretas, ou nós estamos nos conformando ao mundo? Porque nós precisamos entender que a fé entra pelos ouvidos. Por ouvir, nós precisamos ouvir direito o Evangelho, prestar atenção. A carta de São Paulo aos Romanos diz, logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então o escuto, a fé vem para ouvir o Evangelho, e a palavra de Cristo, que é Cristo, penetra em nossos ouvidos e vai no coração. E como Maria, que ouvia e guardava no coração e vivia, nós temos que, como ela, também ouvir, guardar, ruminar essa palavra e pedir a graça de vivê-la, colocá-la em prática. Nós precisamos disso. São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 8, na realidade, diz a Escritura, a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé, que proclamamos. Quem proclama? A igreja. E proclama até nos dias de hoje.
Se, pois, com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. É com o coração que se crê para a justiça, e com a boca professa a fé para a salvação. Então veja bem, a nossa atitude é professando com a boca e crendo com o coração, porque é crendo com o coração que se alcança a justiça, ou seja, é uma prática, é uma vivência do Evangelho. E professando a fé com a boca alcança a salvação. Então é preciso que a minha vida esteja conforme a minha oração, o que eu rezo, o que eu celebro. Mas é a pregação, não são os milagres. Porque já diz que para quem não quer crer, nenhum sinal, nenhum milagre basta. Para quem crê, nenhum sinal é necessário. Então é preciso, meu irmão e minha irmã, termos atenção nos tempos de hoje. Se hoje nós dizemos que hoje, que bênção que é, tantos lugares, a nossa cidade mesmo aqui em Pará de Minas, tem missas todos os dias, nesse final de semana tem missa em todas as paróquias, igrejas. Hoje tem o meio de comunicação, internet, Instagram, TikTok, todos os meios hoje, televisão, canais de televisão da igreja, quantos canais tem, quantas pessoas Deus tem suscitado, aí os Rosário da Madrugada com o Instituto Reis, com o Frei Gilson, com outros canais também rezando na madrugada o Rosário, pregação, tudo isso. A quem diz o Senhor? A quem muito foi dado, muito será exigido. Se Jesus falava isso para aquele tempo ali, você imagina conosco. Você imagina o que o Senhor fala para nós hoje. O quanto Ele tem nos dado. Resta saber se nós estamos nos convertendo. Se nós estamos mudando de vida. Se nós estamos realmente de acordo com o mundo ou de acordo com o Evangelho. Se nós estamos realmente crendo na proclamação da verdade da igreja, pela igreja, ou nós estamos ainda crendo nas fábulas, mentiras do demônio que semeiam no mundo afora nos tempos de hoje. Onde está o nosso coração? Porque o Senhor disse, onde estiver o seu tesouro, estará o teu coração. O tesouro que nós estamos guardando é a palavra, é o Evangelho, é a pregação, é o ensinamento da igreja, ou é o ensinamento do mundo, o ensino do mundo? Onde está o nosso tesouro? Peçamos ao Senhor, meu irmão e minha irmã, possamos guardar então no coração a palavra como a Virgem Maria, as virtudes de Nossa Senhora. Ouvir, guardar no coração e colocar em prática. Porque sem uma vida de fé não há conversão. Se não há conversão verdadeira, não há salvação. Meu irmão, divulgue o nosso canal, se inscreva, mande para as outras pessoas do seu grupo, ajude a evangelizar, porque o Senhor quer que todos cheguem à salvação. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.